Boa tarde a todas e a todos. Nós do Consórcio Amazônia Legal agradecemos a presença de todas e todos que aqui estão para nos assistir, também as autoridades que estão compondo o painel no dia de hoje. O consórcio é Casa dos Estados e hoje, no último painel, temos a honra de receber o Maranhão para apresentar o programa Agentes Ambientais Comunitários, Justiça Climática e Saberes Tradicionais. E é com muita honra que eu convido o secretário de Estado de Meio Ambiente do Maranhão, o senhor Pedro Chagas, para mediar o painel. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado por toda a acolhida que o Consórcio da Amazônia Legal sempre nos profere. Mais uma COP juntos. Muito obrigado mesmo por essa união, por acolher tão bem os governadores da Amazônia. Os governadores da Amazônia se sentem em casa quando estão no consórcio, isso é muito gratificante para todos nós. Eu e Anderson, que já viemos de outras COPs aí, a gente vê o quão vocês nos acolhem assim, nos ajudam em todos os pontos. Então, obrigado, parabenizar a Vanessa, parabenizar o Marcelo, parabenizar toda a equipe do consórcio. Boa noite, tarde, não sei, tarde ainda. Dia cheio, dia muito gratificante, muito bom ver o Maranhão bem posicionado na agenda ambiental da Amazônia. Essa cadeira aqui não está vaga à toa, o governador Brandão está chegando daqui a pouco. O governador Brandão está na Zona Azul, já está no caminho aqui da Zona Verde. Estava na abertura do hub do Consórcio da Amazônia Legal da Zona Azul, então já está a caminho para que vai nos prestigiar. Hoje a gente vai falar de um programa, é um dos programas que o Maranhão vai apresentar na COP. O agente ambiental comunitário surgiu de um sonho, o sonho de valorizar nossas comunidades que preservam a natureza tanto por amor quanto pela sua própria cultura. Então tudo isso é muito gratificante quando a gente consegue viabilizar recursos vultuosos para que a gente consiga não somente incentivar, mas também valorizar e formar para aquilo que eles já fazem por amor, a gente fazer com ainda mais técnica, ainda mais capacidade, para que eles sejam ainda mais agentes de transformação de seus pares. Isso é muito feliz. Então, vou pedir para a gente começar com um vídeo, que eu, além de apresentar o programa, depois eu vou debater com todos os nossos amigos que estão aqui. Eu agradeço a presença de todos. Cada um tem um lugar especial no meu coração, no coração do Estado do Maranhão, mas também tem a sua importância e vocês vão entender a importância na fala de cada um. Então, vou pedir que primeiro que passe o vídeo institucional do programa e depois a gente vai para a apresentação. O Maranhão é terra de vida. Aqui, a floresta, o cerrado e os manguezais convivem com povos que há séculos cuidam e preservam o meio ambiente. Essas comunidades e povos originários sempre estiveram na linha de frente da preservação. Eles já cuidam das florestas, das nascentes e da terra de onde tiram seu sustento. Agora, com o programa Agentes Ambientais Comunitários, esse trabalho passa a ser reconhecido e ainda mais valorizado. Serão 5.000 agentes comunitários com bolsa mensal de R$300. Terão formação contínua em prevenção de queimadas, restauração de áreas degradadas e educação ambiental. Eles serão guardiões das nascentes. Vão cultivar novas florestas, fortalecer a agroecologia e compartilhar saberes com as próximas gerações. O programa fortalece a presença do Estado junto às comunidades e estimula a bioeconomia e o desenvolvimento sustentável. O governo reconhece o papel de quem protege e mantém vivas as nossas riquezas, valorizando e apoiando quem faz isso todos os dias. Agentes ambientais comunitários. Reconhecer, valorizar, cuidar. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos. Pessoal, esse é o vídeo que explica o programa, o espírito do programa. Esses 18 milhões de reais colocados nesse programa é um pedacinho dos 900 milhões que o governador vai anunciar aqui na COP. Então a gente fica muito feliz de estar colocando o recurso financeiro direto para as nossas comunidades, sem intermediário, sem um pai, mas saber que eles vão aplicar esse recurso da melhor forma, com a capacitação devida, com a indicação devida, tendo acompanhamento de Terma, da Secretaria de Direitos Humanos, tendo acompanhamento da Secretaria de Meio Ambiente, tendo acompanhamento do governo do Estado como um todo e alinhando isso a outras políticas de capacitação
como é a primeira universidade em território indígena, que a gente trouxe aqui a Fabiana Guajajara e o professor Gustavo para falar um pouco sobre essa universidade indígena, que é um marco para todo o Brasil, a primeira universidade dentro de um território indígena, um projeto maravilhoso que o governo do estado do Maranhão e o Instituto Tucã, em parceria, estão idealizando, e a UEMA também. Então isso é fundamental para que vocês entendam o espírito. Explicando o programa, vou pedir para colocar a apresentação do programa, vou falar bem rápido para a gente passar para os nossos amigos que estão aqui presentes. O programa se chama Agentes Ambientais Comunitários. Perfeito. Tá. Esse programa foi instituído pela medida provisória 512, em 21 de outubro de 2025. Esse programa vem sendo construído há mais de um ano na Secretaria de Meio Ambiente. A gente resolveu lançar na COP30 por ser um marco da política ambiental no mundo, um marco para a política ambiental no Brasil e é um marco para a política ambiental também do estado do Maranhão. Ele tem base legal na Lei de Pagamentos por Serviços Ambientais, na Lei do PSA, mas também na Lei do Floresta Viva Maranhão, que foi o programa idealizado pelo governador Brandão, que fez toda a arrecadação desses recursos. Por meio do Floresta Viva Maranhão, o governador vai anunciar mais de 200 milhões de reais em benefícios aqui na COP. Então, assim, é um programa que a gente converteu todo o apoio da iniciativa privada, todos os pagamentos por infrações, todas as compensações, todos mesmo os incentivos que as empresas privadas queriam fazer na agenda ambiental do estado do Maranhão. Agora eles têm segurança jurídica para fazer esse investimento e é um dos recursos arrecadado pela Lei 12.307, que foi publicada no Dia dos Namorados, no dia 12 de junho. Então é o nosso amor na SEMA, né, Léo? Então é a Lei do Floresta Viva Maranhão, tá? O objetivo desse programa, nós vamos conceder 5.000 bolsas mensais, no valor de R$300, em 2 ciclos de 6 meses. Então a gente tem 12 meses de programa para avaliar e depois publicar novamente a segunda fase. Nós vamos valorizar os guardiões da floresta, fortalecer práticas sustentáveis. Nós vamos ter todas essas métricas ao final do programa, com redução de desmatamento e queimadas, com a participação direta desses agentes. Então, se a Secretaria de Meio Ambiente for fazer, por exemplo, uma escuta a comunidades tradicionais num processo de licenciamento, esses agentes vão estar lá para nos ajudar nessa escuta. Se o Instituto de Terras do Maranhão for fazer um levantamento de uma área dentro de um território, de uma comunidade quilombola, esses agentes vão estar lá para nos dar suporte para fazer com que o levantamento de terra seja ainda mais preciso, ouvindo a população. Então nós vamos restaurar áreas degradadas e o principal, promover a educação ambiental e transmitir saberes, que é o mais importante. Gestão da SEMA, apoio da Secretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de Igualdade Racial, ITERMA, FUNAI, ICMBio, todos esses institutos e fundação, secretaria, órgãos estão presentes. A fonte é o Fundo Estadual de Meio Ambiente, o orçamento vai ser 18 milhões por ano. É que eu perdi a manha aqui. Pronto. Tá. Pode passar. Pronto. A gente vai ter... Nós vamos ter... Quem vai poder participar desse programa, tá? Maiores de 18 anos, eu vou explicar para vocês o porquê dos maiores de 18 anos. Algumas empresas que financiam esse programa têm na sua política não conceder bolsas para menores de 18 anos. Então, para a gente não fugir ou não entrar no embate com as empresas financiadoras, a gente colocou logo a régua acima de 18 anos para participar do programa. Sejam pertencentes de comunidades reconhecidas ou declaradas pela SEDPOP, ITERMA, FUNAI, ICMBio. Então, todas as entidades que fazem o reconhecimento das comunidades, esses agentes vão ter que pertencer a essas comunidades. E, principalmente, eles vão ter que participar de critérios técnicos. Por que esses agentes ambientais vão ser escolhidos na região da Baixada, ou no sul do Maranhão, ou na região de Floresta Amazônica? Então a gente vai escolher principalmente as áreas que estão sob pressão ambiental, ou que estão de relevância ambiental. Seja pelo agronegócio, seja por uma violência no campo. Então a gente vai escolher essas comunidades que estão sob pressão ambiental ou integradas em áreas de relevância ambiental para serem priorizadas nesse edital. Edital público, chamamento público, nós já vamos lançar assim que passar o lançamento de hoje, a gente vai colocar o edital. As primeiras 460 vagas vão ser destinadas para comunidades quilombolas, em parceria com o programa Agente de Desenvolvimento Rural Quilombola, um programa que já existe na SEMA, já existe no governo do estado do Maranhão. Então as primeiras 460 vagas vão ser voltadas para a comunidade quilombola e também para a agricultura familiar.
receber bolsa mensal, participar de capacitação, receber assistência técnica e, ao final, eles vão ser reconhecidos como provedores de serviços ambientais. Isso vai fazer com que eles tenham acesso a recursos, inclusive externos. Então, a gente vai conseguir fazer com que esses 5.000 agentes, que podem ser até mais depois de outros ciclos do programa, eles consigam ser valorizados internacionalmente também. Mas eles vão ter deveres, eles não vão só receber a bolsa. Vão trabalhar no combate às queimadas, vão trabalhar no reflorestamento com a SEMA, vão trabalhar no cadastramento de nascentes dentro das comunidades ou fora das comunidades. Vão ter uma capacitação obrigatória de 40 horas, então eles vão ser capacitados em educação ambiental ou em alguma área técnica e vão atuar junto com todos esses órgãos que eu falei para vocês na política ambiental do Estado do Maranhão. E no final a gente vai ter todos esses indicadores. Esses indicadores vão ser os indicadores não do Estado do Maranhão como um todo, mas da participação desses agentes no programa. Então, quantas mudas plantadas, quantos hectares vão ser restaurados, a redução de queimadas no território que esses agentes são pertencentes. Então, tudo isso vai ser feito para que, ao final, a gente publique o resultado desse investimento feito pelo Estado do Maranhão. Capacitação em 40 horas, que a gente vai fornecer via a Escola de Meio Ambiente, a Escola Ambiental da SEMA, tá? E a gente tem parceria com ONGs, empresas, esse recurso é recurso arrecadado pelo programa Floresta Viva, então a gente tem recursos de parceiros internacionais, recursos de parceiros privados, a gente tem alguns parceiros como a Eneva, por exemplo, que também foi um parceiro onde ele colocou esse investimento para o Estado do Maranhão fazer esse programa. E a gente tem os impactos esperados. Todos os impactos de benefícios ambientais, mas os principais, não só os ambientais, os impactos sociais, impactos econômicos, impacto de fortalecimento da presença do Estado no Maranhão. O Maranhão é um estado muito grande, rico em biomas, com muitas nascentes, rico em recursos hídricos, mas rico de sua população. Então, o que a gente quer fazer com a Secretaria de Meio Ambiente, a agenda ambiental se espalhe pelo Estado do Maranhão. A gente tenha mais capilaridade. Recentemente, a gente recebeu o levantamento da agrofloresta do Estado do Maranhão, um levantamento florestal, e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente ela precisa ser mais conhecida, porque muitas vezes se conhece a agenda ambiental, mas não se conhece o órgão ambiental, ou quando se conhece um órgão ambiental, conhece de uma forma errada. Então isso vai fazer com que a gente amplie a nossa capacidade enquanto SEMA, enquanto órgão ambiental, mas também enquanto todos os parceiros que estão aqui presentes, que a gente se espalhe no Estado do Maranhão e tenha resultados e impactos positivos. Pessoal, o programa é esse. Eu vou passar a palavra para os nossos amigos. Agora eu vou fazer o papel chato do moderador. Aí vocês vão dizer, Pedro, mas tu não controlou o teu tempo, né? Mas eu vou ter que controlar o de vocês, por causa do tempo que a gente tem. Não liguei muito para esse cronômetro que está aqui na frente, que ainda tem que esperar o governador Brandão, que está chegando. Então ele vai fazer o encerramento com o lançamento aqui para vocês. Então eu espero que vocês esperem. Vou passar primeiro para o meu amigo Anderson. Anderson, eu queria escutar de ti o que essas bolsas, o que essa capacitação, mas o que essa quantidade de agentes, tanto em territórios urbanos quanto em territórios rurais, vai conseguir ajudar o ITERMA, o Instituto de Terras do Estado do Maranhão, principalmente no cadastramento das comunidades e no reconhecimento das comunidades quilombolas, que já vem avançando muito no teu trabalho. Então, fala um pouco para a gente do que pode auxiliar na regularização fundiária do Estado do Maranhão. Gente, primeiramente, boa tarde a todas e todos. Satisfação estar aqui nesse painel. Quero agradecer ao secretário Pedro Chagas pelo convite, ao consórcio Amazônia Legal, pela oportunidade de estar aqui, mais uma COP. E dizer para vocês que no Maranhão a regularização fundiária e a regularização ambiental, elas caminham juntas. Então, o governador Brandão colocou a regularização fundiária como prioridade de governo. Nós sabemos do grande desafio que é a regularização fundiária no território amazônico. Todos os estados precisam e demandam muito de regularização fundiária, o Maranhão não é diferente. Então o governador Brandão teve essa coragem, determinação, colocou como prioridade e casou as agendas fundiárias com as agendas ambientais. Então nós temos executados através do Instituto de Terras o maior programa de regularização fundiária rural da história do Maranhão, que é o Paz no Campo. E o programa Paz no Campo tem um eixo especial destinado às comunidades tradicionais. A regularização dos quilombolas, ribeirinhos, quebradeiras de coco. E aí já foram 87 comunidades regularizadas dentro do programa. Já são aí 7 mil famílias beneficiadas com a regularização fundiária somente comunidades tradicionais.
quando a gente soma todos os resultados, já foram mais de 22 mil famílias que receberam a regularização fundiária através do título de terra. Então a gente entende que, assim como o governador Brandão, que sem conhecer o território, né, secretário Pedro, sem conhecer quem ocupa, não tem como haver preservação ambiental, não tem como haver fiscalização, monitoramento e a destinação das terras. Então, quando o secretário fala de um programa como os agentes ambientais, a gente fica muito feliz porque vai ser mais uma força que nós teremos tanto para a regularização fundiária, porque eles estarão espalhados nessas comunidades em todo o estado, como também eles são um elo de ligação para a gente poder não só dar o título, mas monitorar essa terra e garantir o papel da terra ao longo dos anos, para que ela possa ser destinada da forma correta, para que as leis ambientais possam ser garantidas e, claro, acima de tudo, que a floresta fique de pé e fique preservada. O que a gente observa é que as áreas, comunidades tradicionais do Maranhão, quando a gente regulariza, dá o título, são as comunidades que mais preservam a floresta de pé. Isso é fato. Então, a gente dá a segurança jurídica da terra, a segurança jurídica do pertencimento e vem o programa Agente Jovem Ambiental para ser mais um incentivo para aqueles jovens que estão lá na comunidade, que eles tenham a certeza do pertencimento, que eles tenham a ligação com a comunidade, com o ambiental, para que eles possam preservar e ter desenvolvimento rural. Né? Então, o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento rural também caminhando juntos. Então, secretário Pedro, você está de parabéns, o governo Brandão também está de parabéns por essa iniciativa e a gente conta muito com essa força desses 5 mil agentes para que a gente possa ainda mais atingir as famílias e regularizar o nosso estado, que aí também vem muita coisa positiva aí nessa COP, que nós vamos conseguir ampliar com certeza as nossas ações, mais investimentos, e a gente vai precisar das comunidades, de gente nossa, gente da terra, para poder executar e ajudar o ITERMA a atingir os objetivos de regularização em todo o estado. Obrigado, presidente Anderson. Muito bom saber que os nossos agentes vão contribuir com o Estudo de Terras que faz um trabalho exemplar no estado do Maranhão. A maior quantidade de regularização, de entrega de título de terra da história. A gente nunca viu isso no estado do Maranhão, que está acontecendo com o ITERMA. Então, parabéns e fico feliz de poder contribuir um pouquinho com o que o ITERMA faz com nossos agentes. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Genilson, secretário adjunto de Participação Popular da Secretaria de Direitos Humanos do estado do Maranhão. Genilson, tu é um dos maiores conhecedores da política de comunidades do estado do Maranhão. É um cara que posso dizer que eu tenho como amigo, então fico muito feliz de estar ao nosso lado nesse programa. Genilson, eu queria que tu falasse um pouco do que esse programa, a importância dessa valoração, importante dessa valorização também, e o porquê dessa capacitação para nossas comunidades, o que isso vai beneficiar no desenvolvimento sustentável, o que isso vai beneficiar na qualidade de vida desses agentes. Então, com toda a tua experiência de comunidade, de povos, o que nosso programa vai ajudar também na Secretaria de Direitos Humanos? Bom, obrigado, Pedro. Boa tarde a todas as pessoas. Quero cumprimentar todos os dispositivos, na pessoa do nosso secretário Pedro, que lidera a nossa agenda ambiental no estado. O meu nome é Genilson, eu sou secretário adjunto de Direitos Humanos. E eu queria aproveitar esse tempinho que nós temos, enquanto o governador chega, Pedro, para responder a tua pergunta e falar um pouco sobre a justiça climática e a relação com os direitos humanos, para a gente poder compreender o lugar que nós estamos pisando. Então, eu queria começar dizendo que nós temos uma característica muito marcante no Maranhão, que é a presença, a nossa identidade com a presença muito forte de povos e comunidades tradicionais. Formação do povo maranhense, de povos e comunidades tradicionais. Nós, por exemplo, somos um estado quilombola. Todo mundo sabe disso. O Maranhão é um estado quilombola, é terra de preto. O Maranhão, para ter uma ideia, nós temos a segunda maior população quilombola do país. A Bahia tem um pouco mais. Mas o Maranhão é o estado que mais tem territórios quilombolas reconhecidos oficialmente. Só para ter uma ideia, são 840 mil, é verdade, 840 mil territórios ou localidades remanescentes de quilombos no país, 24% desses estão localizados no Maranhão. Nós temos o maior quilombo do país, no território maranhense, proporcionalmente é lá o quilombo de Alcântara, no município de Alcântara. 84% da população de Alcântara é quilombola. Nós temos o maior quilombo urbano
do Brasil, que é o Quilombo da Liberdade, em São Luís, que agrega 5 bairros ali, a Diamante, a Liberdade, aquele entorno que é considerado um dos maiores quilombos urbanos. Tá falhando, né? Oi. É considerado um dos maiores quilombos urbanos da América Latina. Tem uma característica muito forte, a presença quilombola no Maranhão. Uma outra característica, isso deve à nossa bacia hidrográfica, nós temos a presença muito forte de ribeirinhos no Maranhão. Porque nós temos os vales dos rios, não é isso? Rio Itapecuru, Rio Mearim, Rio Pindaré, Rio Itureaçu, Rio Gurupi. Então, a presença muito forte dos ribeirinhos. Nós temos também uma incidência muito marcante de povos do Maranhão. Nós temos mais de uma dezena, pelo menos, de etnias de povos indígenas no Maranhão, espalhado em todo o território. Nós somos o 8º estado brasileiro em população indígena, é o estado do Maranhão, com a presença muito forte. Está aqui a representação da Fabiana, por exemplo, do Guajajara. E nós, por fim, nós somos um estado que está dentro do meio norte, não é isso? Nós estamos naquela área que divide, né, o semiárido do Nordeste e essa parte da floresta amazônica. Então, isso nós temos uma característica muito forte da mata de cocais, não é isso? Nós temos a presença do babaçual. E isso acaba também trazendo uma outra representação de povos tradicionais, que são as quebradeiras de coco. Né? Se vocês terem ideia, 350 mil quebradeiras de cocos que estão nessa área. Será que sou eu? Oi. Será que é meu tempo que já acabou, Brito? Não. Que é uma estratégia que se usa, eu sei bem disso, viu? Sou do movimento estudantil para acabar a Assembleia, né? Mas, enfim, gente, essa mata de cocais, esse babaçual, ele está muito presente nesses 4 estados, Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará. São cerca de 350 mil quebradeiras de coco, 70% dessa área está dentro do Maranhão. Ou seja, nós temos uma presença muito forte também das quebradeiras de coco. Mas, Genilson, por que esse resgate todo? Só para explicar que justiça climática está intrinsecamente relacionada com direitos humanos. Não tem como desassociar. Por quê? Porque as mudanças climáticas, elas afetam de forma desproporcional as comunidades mais vulneráveis, especialmente quilombolas, ribeirinhos, indígenas, quebradeiras de coco, extrativistas. Ou seja, e acabam aprofundando a injustiça social, racial e de gênero que nós vivemos. Então, é importante ter essa relação, que a justiça climática ela se baseia na garantia dos direitos humanos. E qualquer possibilidade de construção de política ambiental, ela precisa ser pensada na perspectiva de assegurar o direito para todas as pessoas, especialmente para as populações mais vulneráveis de baixa renda. Nesse sentido, nós temos alguns caminhos, algumas experiências exitosas, inclusive do governo Maranhão. Por exemplo, nós precisamos avançar com a participação social, popular e o acesso à informação. Nós, por exemplo, temos um instrumento do orçamento participativo no Maranhão, que é a possibilidade das comunidades incidirem sobre o orçamento público. Então é importante avançar nesse aspecto da participação social na definição das políticas ambientais. Um segundo aspecto é a gente garantir proteção a esses grupos vulneráveis. É preciso ter uma rede de proteção, de políticas articuladas para assegurar que esses grupos não estejam em situação tão vulneráveis como se encontram, na maioria das vezes. E, por fim, é importante a gente reconhecer, dar o valor aos saberes ancestrais, né, o conhecimento tradicional dessas comunidades, para que elas possam, então, desta maneira, estar exercendo os seus direitos fundamentais, e, com isso, estar contribuindo para essa tão sonhada justiça climática, que é o nosso desejo. Então, nesse sentido, para concluir, eu afirmo que o programa, ele caminha nesse sentido. O governador acerta muito, porque, na verdade, nós vamos apenas potencializar esses atores que já estão presentes nos territórios fazendo isso. São os quilombolas, são os ribeirinhos, são as quebradeiras de cocos, ou seja, é a população indígena, ou seja, são os atores que já estão presentes no território, e o programa ele vai incentivar, vai possibilitar que a gente possa disseminar práticas sustentáveis, que a gente possa usar, por exemplo, a difusão
do manejo, né, da prática sustentável, da gente poder trabalhar com os princípios da agroecologia, poder trazer fortalecimento de ações de fortalecimento e conservação, combate a queimadas, plantio de mudas nativas, ou seja, um conjunto de ações estratégicas. E o principal delas, no meu ver, é a possibilidade desses agentes lá no território contribuir para uma gestão comunitária com maior participação social e dessa maneira incidir na justiça climática, favorecendo o nosso planeta com a garantia de um meio ambiente mais saudável para todos nós. Então, direitos humanos com justiça climática para o bem do planeta. Muito obrigado. Perfeito, Genilson. Muito bom saber que a Secretaria de Direitos Humanos já é sabido lá no estado do Maranhão, mas explanar para todos vocês que a Secretaria de Direitos Humanos tem a pauta ambiental como prioritária. Inclusive, a Secretaria de Direitos Humanos participa ativamente do processo de licenciamento ambiental. Todo o processo de licenciamento ambiental no estado do Maranhão passa antes pela Secretaria de Direitos Humanos, porque se tiver qualquer comunidade autodeclarada ou homologada na área diretamente afetada, ela obrigatoriamente passa pela escuta por meio da 8169, por meio de um procedimento próprio que tem numa portaria conjunta a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Direitos Humanos. Então a gente vê pela fala do Genilson que a Secretaria de Direitos Humanos entende a agenda ambiental, tem a agenda ambiental no seu corpo de diretrizes. Então a gente nos deixa muito mais felizes em ver o porquê o governador Brandão tem as comunidades como norteadoras das políticas ambientais do estado do Maranhão. A gente tem uma Secretaria de Direitos Humanos forte, fortalecida e com técnicos ainda mais capacitados para colocar essa agenda em pauta, assim como a nossa secretária Lilian, que é uma esperta, tem uma expertise gigantesca e também uma aceitação muito grande dentro das nossas comunidades. Agora eu vou passar para o outro lado. Eu vou passar para o Marco Bonfim. Marco Bonfim é o... Não, Marco, vou fazer o seguinte, eu vou passar para a Geusa logo. Geusa, sabe por que eu vou passar para ti? Porque eu sou fã do Floresta Mais. A Geusa é representante do PNUD no estado do Maranhão. Ela coordena o programa Floresta Mais no nosso estado. O programa Floresta Mais, ele já tem essa concepção de pagamento por serviços ambientais, pagar por quem conserva, feito de uma forma tecnicamente alinhada, feita de uma forma onde escuta as comunidades, presta assistência técnica e depois remunera. Então eu fico muito feliz. Então, Geusa, eu queria que tu falasse um pouco do Floresta Mais, dessa experiência de pagar pelos serviços ambientais, dessa experiência de valorizar nossa agricultura familiar e também explicar um pouquinho para que todos conheçam e possam também divulgar para que mais famílias sejam ainda agraciadas com esse programa. À vontade, Geusa. Perfeito. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria externar meu agradecimento pelo convite ao secretário Pedro Chagas, nosso parceiro. O projeto Floresta Mais Amazônia, ele é uma iniciativa do governo brasileiro, executado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, juntamente com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. E ele é um projeto executado nos 9 estados da Amazônia Legal, executado em parceria com os estados. No estado do Maranhão, nós contamos com a parceria do governo do estado, através do secretário do Meio Ambiente e Recursos Naturais e também da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, que recepciona a nossa equipe no estado. Então, o projeto Floresta Mais Amazônia, ele é um projeto de pagamento por serviços ambientais, executado em 5 grandes modalidades: a modalidade conservação, recuperação, comunidades, inovação e instituições. Dessas 5 modalidades, no estado do Maranhão, está sendo contemplado com 2 modalidades, a modalidade comunidades e a modalidade conservação. E nós temos executado uma série de ações desde 2023 no estado para garantir o acesso ao PSA. Mas de que forma? Nós temos executado em parceria com a SAF e a SEMA uma série de mutirões para atender aos agricultores familiares que possam acessar os recursos do projeto. Nós estamos na modalidade conservação, com o edital de pagamentos ambientais voltado ao agricultor familiar, aberto desde dezembro de 2024 e vai ficar aberto até junho de 2026, que está remunerando os agricultores com valor mínimo de R$ 1.500 até R$ 28.000 por estarem mantendo a vegetação em pé dentro dos seus imóveis rurais. Então, esse edital tem sido executado no estado do Maranhão. Nós já
Esse é o nosso edital de pagamento por serviços ambientais voltado ao agricultor familiar. Nós já realizamos 11 missões de campo em 14 municípios. Essas missões de campo apoiam o agricultor familiar a alcançar a regularidade ambiental, porque o projeto não visa só o pagamento por serviço ambiental, mas apoia o Estado também a elevar os números de agricultores familiares com a regularidade ambiental, para que possam atender a Lei de Proteção da Vegetação Nativa e atender os critérios de elegibilidade do nosso edital. Então, nós já fomos em 14 municípios e estamos aí com mais de 2.500 análises de cadastro ambiental rural realizadas com apoio da SAF e da SEMA. Mais de 1.200 agricultores familiares já foram atendidos durante as nossas missões, mais de 400 validações de CA. Reforço que o cadastro ambiental rural é a porta de entrada para o agricultor acessar os recursos do projeto Floresta Mais Amazônia. Entretanto, a gente sabe que há grandes desafios relacionados a isso, porque a malha do cadastro ambiental rural no Estado tem uma grande quantidade de imóveis em sobreposição e a regularização ambiental dialoga com a regularização fundiária, não é isso, Anderson? E aí nós trabalhamos isso conjuntamente com o agricultor e também com o apoio dos órgãos das instituições de Estado, fazendo as nossas ações de campo com os parceiros SAF, SEMA, municípios, por meio das secretarias de Agricultura, secretarias de Meio Ambiente, também pelos sindicatos, representantes das comunidades, representantes dos agricultores familiares. O edital de conservação ele está aberto especificamente para o agricultor familiar individual. Nós já temos atualmente, aprovados no Estado do Maranhão, que já receberam recursos de PSA, mais de 40 agricultores. Na nossa modalidade comunidades, que é voltada especificamente para as comunidades tradicionais e povos indígenas, nós tivemos um edital aberto em 2022 e temos hoje 5 projetos em execução no Estado do Maranhão, e são 5 grandes projetos. Destes 5 grandes projetos, temos 2 comunidades, 2 projetos executados com povos e comunidades quilombolas, que somam mais de 12 comunidades que se reuniram para submeter a proposta. Então, é um projeto amplo, voltado aí a práticas agroecológicas, a produção sustentável, a recuperação de nascentes, e 3 projetos em territórios indígenas. Esses 5 projetos somam mais de 3 milhões de reais que estão destinados à execução destas ações até junho de 2026. Na modalidade conservação, nós temos aí um mapa de distribuição dos nossos atuais beneficiários do projeto. Nós temos mais de 200 agricultores inscritos no nosso edital, mas a intenção é elevar esses números. E destes inscritos no Estado do Maranhão, já somam mais de 2.000 hectares de terras que já estão recebendo PSA, e somam mais de 500 mil reais destinados em PSA para agricultores familiares. Temos mais de 10 agricultores que receberam a integralidade do valor de 28 mil reais, que é o valor máximo que está sendo efetivado o pagamento para esses agricultores. Em relação às nossas perspectivas e desafios, temos aí como perspectiva imediata atender os 290 imóveis rurais, que somam mais de 11 mil hectares de remanescente de vegetação nativa, e esses mais de 11 mil hectares representam cerca de 2 milhões de reais em PSA, que estamos tentando localizar esses agricultores para que eles possam se inscrever. Já estão com o cadastro ambiental rural analisado e validado, mas que nós precisamos integrar com outras ações do Estado, em parceria para localizar e identificar esses agricultores, porque a dificuldade de contato e chegar no campo tem sido grande. E também avançar com as nossas análises de classificação e com o contato ao agricultor. O lançamento desse programa de agentes comunitários ele é fundamental, porque os jovens são as sementes do amanhã, não só pelo recurso que está sendo disponibilizado de R$300 para eles, mas principalmente pelo processo formativo que está sendo oferecido. As capacitações irão melhorar as capacidades destes jovens e mantê-los presentes em seus territórios.
para que eles possam ter esse senso de pertencimento cada vez mais fortalecido. E nós, desde já, nos colocamos, enquanto coordenação do projeto no Estado do Maranhão, para estar contribuindo nesse processo formativo, para que esses jovens também possam contribuir com a identificação desses agricultores ou até familiares deles que estão preservando a vegetação nativa, mas que ainda não conhecem o projeto Floresta Mais Amazônia, para que possam, né, alcançar a regularidade ambiental e serem apoiados financeiramente com recurso do projeto Floresta Mais. Obrigada. Obrigado, Geusa. O potencial do Floresta Mais assim, a gente fica impressionado com o potencial dele, o potencial de conservar. E esse, como a Geusa bem falou, o CAR é a fonte do Floresta Mais, é onde a gente vai captar aquele agricultor familiar. E o CAR é uma experiência que ela só vai dar certo se a gente tiver a regularização fundiária bem definida. E se a regularização fundiária só vai dar certo se a gente tiver investimento, mas também os povos e comunidades ao nosso lado. Então a gente vê que o Floresta Mais, ele casa com o meio ambiente, casa com a regularização fundiária, casa com a política, com a justiça climática, com a política das comunidades tradicionais. Por isso a gente fez questão de estar aqui presente com a gente, de estar mostrando todo o trabalho que vem fazendo lá no estado do Maranhão. A Secretaria de Meio Ambiente é um parceiro do Floresta Mais, pode contar com a gente sempre. A Secretaria de Agricultura Familiar também é um parceira do Floresta Mais, então pode contar com a gente sempre. Os agentes ambientais é superior a 18 anos, é a única regra que tem de idade, então vai incluir inclusive os nossos jovens. Então que os jovens levem para frente na capacitação. O Genilson falou aqui, mais perto aqui, né, Genilson? Eles podem levar para frente por meio de capacitações, né, Genilson? E também esse final que tu falou, onde essa ajuda financeira pode manter eles na sua cultura, não ter que ir para outras culturas para sobreviver. Isso nos alegra demais. É isso que o governador Brandão pensou quando ele instituiu esse programa. O governador Brandão, daquele jeito, hein, Anson? Nos deu a missão, hein, Genilson? Nos deu a missão e falou como fazer. A gente está aqui executando esse programa e lançando hoje. Mas esse programa tem um viés não só de valorização por meio de remuneração. Ele tem também o viés da capacitação. E quando a gente fala de remuneração, de desenvolvimento sustentável, de produção mais sustentável, aí eu lembro imediatamente da Embrapa. E aí agora eu trago aqui meu amigo Marco Bonfim, chefe da Embrapa no estado do Maranhão. Assim como eu sou fã do Floresta Mais, de todos os outros órgãos que já falaram, eu sou fã também da Embrapa. A Embrapa salva a vida de muita gente. A Embrapa, por meio do conhecimento técnico e científico, faz que nossa produção seja ainda mais efetiva, mas também mais sustentável. Então, Marco, eu queria duas coisas que tu falasse. Primeiro, como a Embrapa pode apoiar esse programa e como esse programa pode ajudar nas capacitações, na experiência, expertise que a Embrapa já tem. E também queria, já passando e mudando um pouquinho de agenda, mas ainda na agenda de valorização das nossas comunidades, valorização dos nossos povos indígenas, falar sobre o levantamento que tu fez no território Araribóia. Então, para que a gente inicie também a agenda da Universidade Indígena casada com os agentes ambientais. Então, a palavra é toda tua, Marco. Boa tarde a todos. Cumprimentar primeiro o secretário Pedro, agradecer pelo convite. Cumprimentar o secretário Anderson, o Genilson, todos que fazem parte do governo do estado e, em nome deles, cumprimentar todos que estão aqui no dispositivo de honra. Eu sou o Marco Bonfim, sou chefe da Embrapa no Maranhão. E às vezes podem se perguntar, o que é que a Embrapa está envolvida nessa agenda, né? Porque olha no Globo Rural, só a Embrapa é envolvida com soja, Mas a Embrapa dentro do Norte e do Nordeste tem uma pauta muito voltada para a agricultura familiar, para os povos e comunidades tradicionais. Isso não é diferente no Maranhão. O secretário Genilson colocou alguns números aqui e eu endosso o que ele colocou. E digo mais, né? Só a floresta de cocais do estado do Maranhão é do tamanho do estado do Ceará. É maior que 11 estados brasileiros, de tão relevante que é essa pauta. E a Embrapa do Maranhão, ela se chamava Embrapa Cocais, exatamente para dar luz, para dar visibilidade a essas comunidades de povos tradicionais. É uma agenda bastante forte dentro da estratégia da Embrapa, né? A gente tem trabalhado aí com os grupos quilombolas, na parte da bioeconomia, voltada para o processamento do coco babaçu, do manejo sustentável dos babaçuais. Hoje nós temos aí hambúrguer de babaçu, nós temos análogo de queijo de babaçu, um portfólio bastante importante
para trazer mais renda e para manter a floresta em pé. Na medida em que a gente gera mais renda, valoriza esse trabalho, a gente mantém também essa floresta em pé. E não é diferente também o olhar relacionado aos povos indígenas. A Fabiana e o Silvio já estiveram com a gente em várias ocasiões, né, para a gente discutir a problemática voltada para esse território, para vocês terem uma ideia da relevância, né, são mais de 400 mil hectares desse território indígena no Araribóia, são mais de 150 aldeias indígenas, mais de 10 mil pessoas que vivem nessas comunidades. E nós tivemos durante esse ano fazendo um trabalho, fizemos 4 encontros, mais de 250 pessoas envolvidas nesse diagnóstico no sistema participativo, para entender onde que a gente podia atuar para fortalecer, entender como é que essa antropização está afetando também essas comunidades. E foi interessante observar, e eu faço aqui um registro, de que está muito alinhado, viu, Pedro, com a política que vocês estão traçando, né, de valorizar o conhecimento local. Nós temos visto lá um processo de degradação pela entrada de conhecimentos que não são do território, porque os indígenas eles têm uma preocupação de produzir em harmonia com o ambiente, mas o que a gente viu nesse levantamento é que nós temos aí várias práticas predatórias entrando dentro do território, nós precisamos combater isso, e aí eu acho que esse programa vem ao encontro dessa necessidade com conhecimento local, né, adicionado a todo esse processo aí que o Estado e que a Embrapa podem contribuir, né, para que a gente possa reverter essa situação. Então, nós identificamos lá, por exemplo, as práticas tradicionais de culturas alimentares já não são suficientes para manter uma segurança alimentar no patamar que é necessário. Então, nós temos uma tecnologia chamada de roça sustentável, que utiliza aí as práticas de produção de arroz, milho, feijão, mandioca, mas de uma reconfiguração baseada no conhecimento local, para que a gente possa produzir aí sem fogo, de forma mais sustentável, agregando valor a esses produtos. Uma outra pauta bastante importante que nós identificamos lá também são as práticas agroecológicas e de sistemas agroflorestais. Então é uma produção respeitando a floresta, né, com frutas como cupuaçu, como cacau. Apicultura e meliponicultura também muito forte, uma festa do mel, inclusive, muito valorizada, né? Um mel que a gente pode trabalhar em indicação geográfica, por exemplo, específico dessa região de abelha sem ferrão. E a restauração ambiental, que aí, Pedro, acho que vem realmente casar perfeitamente com o objetivo principal, que é a gente restaurar essas nascentes, restaurar essas áreas que foram antropizadas, baseada na estruturação de viveiros, de produção de mudas nativas e na recomposição desse território de forma produtiva, mas ao mesmo tempo fazendo esse diálogo com o ambiente, diálogo com a natureza. Então, nessa perspectiva, a Embrapa se coloca aqui à disposição para a gente fazer a discussão dessas técnicas que já foram desenvolvidas, da roça sustentável, dos sistemas agroflorestais e da restauração ambiental. Nós levamos para lá o nosso Centro Nacional de Florestas para discutir com eles como que a gente faz esse processo todo. Então, discutimos essa construção desse projeto. Então, a gente se coloca à disposição aí para interagir com esses jovens. Eu acho que essa é outra fortaleza desse projeto, é de fazer com que esse jovem ache o lugar dele também, né, nesse processo produtivo, nesse processo de restauração. Ali, o conhecimento local, com as técnicas que estão chegando, e os jovens são muito afeitos, muito abertos hoje às novas tecnologias, sem perder a essência. Então nós ficamos aqui muito felizes de poder participar. Quando o secretário Pedro nos colocou, nós já quase nos oferecemos, hein, Pedro, para vir fazer esse diálogo aqui também, para fortalecer a política, né, porque é muito casada com a estratégia da Embrapa no Maranhão, mas ao mesmo tempo nos colocar aqui também como um parceiro, para ajudar a construir esse conhecimento, respeitando o conhecimento local e trazendo aí uma contribuição para que a gente possa dar mais segurança alimentar, trazer práticas mais sustentáveis e criar ali um ambiente de proteção das nascentes, dos ambientes agroecológicos, para que as comunidades consigam produzir, viver, né, conforme seus costumes e viver bem, né, e de maneira saudável. Muito obrigado aí pelo convite, ficamos aqui à disposição. Marco, pessoal, obrigado. O Marco, ele mudou a agenda dele toda para estar aqui presente com a gente. E aí, Marco, foi bom que tu foi agraciado pelo carimbó aqui paraense, viu? Acho que é o único painel que está sendo agraciado por um carimbó. Isso é muito bom, porque a gente conhece também a cultura aqui do Pará. Eu tô doido para olhar ali, mas eu tô me segurando. Eu fico feliz, Marco, porque
A Embrapa ela é referência no Brasil e no mundo. A Embrapa é referência na América Latina. A Embrapa, tudo que ela coloca a mão assim, vira ouro. Isso a gente pode dizer com toda certeza. Ter vocês como parceiro do Estado do Maranhão nos deixa muito feliz. O governador Brandão, em todos os programas que ele faz e que ele faz que as secretarias façam, ele fala, consultem a Embrapa, coloquem a Embrapa do lado, vejam se a Embrapa não tem um produto melhor, vejam se a Embrapa não tem um produto mais sustentável, vejam se a Embrapa não pode certificar esse produto. Então isso mostra que a respeitabilidade da Embrapa no território como um todo, no governo do Estado principalmente. E fico feliz de vocês não estarem tão somente com a agricultura familiar ou com o agronegócio, enfim, mas estarem também pensando nos nossos povos originários, nossos povos indígenas, nossas comunidades quilombolas. Acho que é muito importante quando a gente traz todos os atores sociais e todos os atores de direitos humanos mesmo para uma produção mais sustentável. E tudo que tu falou foi produção mais sustentável. Então eu fico feliz, Marco. Obrigado. E muito obrigado por ter mudado toda a tua agenda para estar aqui presente. Vocês não sabem o malabarismo que o Marco fez para estar aqui presente. Então obrigado mesmo, Marco, por estar aqui. Posso? Eu vou pedir para colocar um vídeo sobre a universidade, a primeira universidade em território indígena, que a Fabiana me passou. Eu fiquei encantado pelo vídeo, viu, Fabiana? Fiquei apaixonado mesmo. Então peço que todos vocês vejam a ideia e o espírito que é esse projeto. A professora Isabela está aqui. Queria cumprimentar também minha adjunta, a Luciana Genésio, está aqui também, nos prestigiando. Muito obrigado por ter vindo, Luciana. A gente sabe como é a missão de deixar uns afazeres lá para vir para cá, mas obrigado mesmo por ter vindo aqui. Então pode colocar o vídeo, pode. Os territórios indígenas possuem um papel fundamental no combate às mudanças climáticas. Neste momento crítico da história, reconhecemos a importância vital dos povos indígenas, que através de sua sabedoria ancestral enfrentam essa grande ameaça. No coração da Amazônia maranhense, encontra-se o território indígena Araribóia, pertencente ao povo Tenê-Terrá. Com uma extensão de 413 mil hectares, equivalente a 3 cidades de São Paulo, este território abriga uma rica biodiversidade e uma extensa comunidade composta por mais de 150 aldeias. Poucos sabem, mas Araribóia é também o lar dos Auaguajá, uma das poucas etnias não contactadas do mundo. Anwer anam imrekohau zane upupé aewa omono akwai ikangau zane anam uanupé coisa em how to harupi. E agora finalmente o sonho de um cacique está virando realidade. Ai ao zemu how o ruma essa Retaka kuitukan heramo uma nota séria né o pé Araribóia pro pé e a mulher o ano pé não nati monoqual com a coisa né imuma eu hau izengar hau timonoca coi tu é harupi para mimino o ano pé tu é harupi. A implantação do Centro de Saberes Tenê-Terrá, o passo inicial para a primeira universidade indígena do mundo, localizada em suas próprias terras. Um espaço que surge como um instrumento de autonomia social e um difusor dos conhecimentos tradicionais, aliados aos convencionais, para crianças, jovens e adultos de todas as idades. Um centro de educação sustentável e de referência mundial. O Centro de Saberes é a base, o acervo de todos os conhecimentos ancestrais e utiliza da educação e da tecnologia para fortalecer a cultura Tenê-Terrá para as futuras gerações. Juntos, indígenas e não indígenas, caminhamos rumo a um futuro de respeito, cooperação e harmonia com a natureza. Junte-se a nós nessa jornada de conhecimento e transformação, porque juntos somos mais fortes.
Centro de Saberes Tenente Terra, conhecendo o passado, construindo o futuro. O governador Brandão, ele lançou, junto com o Instituto Tucano, junto com a UEMA, essa primeira universidade em território indígena. O professor Gustavo e a Fabiana Guajajara vão explicar melhor para vocês. Mas o que a gente está trazendo nesse painel é mostrando que a gente não só concede bolsas, a gente não está só valorizando. É um programa que tem capacitação como um todo. O governo do estado, ele une esses saberes tradicionais. Ele une a valorização dos povos que preservam, dos nossos guardiões. Tudo isso com a valorização do conhecimento, que é a principal, né, professor Gustavo? Então, é um programa que o governador fala com os olhos cheios de lágrimas, assim, ele é muito feliz, há lágrimas de felicidade. Tem próximos passos para a implementação, não é um programa simples de ser implementado, é um programa que precisa de muito esforço, e o governo do estado do Maranhão não está medindo esforço, junto com o Instituto Tucano, junto com a Fabiana Guajajara, junto com o Silvio Guajajara também, junto com o professor Gustavo, que está sendo um grande parceiro nesse projeto para que a gente implante o mais rápido possível. E eles vão dar, primeiro, uma palhinha, na verdade, é uma palhinha de tudo que eles sabem, que é muito, muito assim mais. A professora Isabela, diretora jurídica dessa parceria, do que é o projeto. E eu passo primeiramente para o professor Gustavo. Quais são os próximos passos, professor Gustavo, desse processo e o que esse programa dos agentes ambientais comunitários eles podem ajudar o território Guajajara, que eles podem ajudar essa capacitação dos nossos povos indígenas, no que esse contexto todo pode ajudar nesse projeto do mundo. Boa noite a todas e todos. Meu caro amigo secretário Pedro Chagas, que coordena este painel. Agradeço aqui o convite seu e ambos cumprindo uma determinação do governo do estado, na pessoa do governador Carlos Brandão, que fez questão de incluir no primeiro painel que o estado do Maranhão protagoniza aqui no consórcio da Amazônia, que diz respeito a este programa em vias de ser lançado, que é o programa Universidade Indígena do Maranhão. E ele se intersecciona com o programa que hoje aqui nós assistimos e festejamos, né, que é o programa de agentes ambientais comunitários. Vejam bem o que diz a chamada do programa, que se propõe a promover justiça climática, reunindo saberes tradicionais. E me permitam ir além. O programa Universidade Indígena do Maranhão, ele nasce a partir do efetivo reconhecimento e a efetiva reafirmação de que os povos originários, os povos indígenas, são sujeitos de direitos e devem ser protagonistas da sua própria história, do resgate do passado, do trabalho do presente e a construção do futuro. E é nesse sentido e por esse protagonismo que eu cumprimento a Fabiana Guajajara, que está aqui como painelista, e ao saudá-la, todos os demais colegas que aqui estão, assim como cumprimento a liderança indígena, Silvio Guajajara, que está ali também fazendo parte deste processo, que iniciou a partir de um sonho, né, um dia ter a Universidade Indígena do Maranhão, que contou com a sensibilidade do governador Carlos Brandão no sentido de... Eu falei do governador, o governador chegou, então vou dar uma pausa para recebê-lo. Muito bem, com a licença concedida pelo senhor governador Carlos Brandão, que
faz parte a partir deste momento, deste painel, eu mencionava, governador, o momento em que o sonho do povo guajajara, do território Araribóia, encontrou na sua pessoa e no seu governo a compreensão e a sensibilidade da importância de transformar isso numa política pública que incluísse os jovens indígenas por meio da educação superior. E deste sonho, passos importantes foram dados, passos que fizeram com que nós, juntos, construíssemos um modelo inovador, intercultural, que respeitasse a autonomia dos povos, que respeitasse a sua memória histórica, os seus referenciais culturais e epistemológicos e pudesse combinar isto com a ciência, com a academia, com o que as nossas universidades têm feito de esforço para fazer avançar a fronteira do conhecimento. É exatamente a combinação dos conhecimentos tradicionais com os conhecimentos de vanguarda, que vão não apenas formar cidadãos e cidadãs, futuros profissionais, como também servir como um guardião desse conhecimento, dessa história, dessa língua. E para isto, um grande esforço vem sendo feito pelo governo do Estado no sentido de concretizar este sonho de todos nós, que é a primeira e até então única universidade indígena dentro de um território, do território Araribóia. O Maranhão assume esse compromisso perante o Brasil e perante o mundo. E, senhor governador, me lembro quando do seu convite a mim para que pudesse contribuir com essa discussão, que a COP30 foi colocada como um marco diferenciador e de amadurecimento dessa ideia. E chegamos aqui hoje, às vésperas do lançamento do programa, que deverá acontecer ainda este ano, para anunciar, não só para os que estão aqui, mas para essa atmosfera de congraçamento, de convergência, de que nós, no estado do Maranhão, vamos dar início a uma verdadeira jornada de conhecimento e transformação, que é o programa Universidade Indígena. Tem sido uma experiência para todos nós, enriquecedora pelo convívio dentro da comunidade, pela capacidade que os jovens indígenas, que as lideranças indígenas, que os anciãos têm tido de nos passar a sua visão de universidade, não a nossa visão. Eu, ao longo de muitos anos, na Universidade Estadual do Maranhão, como vice-reitor, como reitor, posso lhes afiançar que conheci um novo conceito de universidade lá no território Araribóia. Esteja certo, senhor governador, que esse é um legado do seu governo, de um tempo, legado de um momento em que os povos indígenas estão tendo voz, participação e direitos reconhecidos no estado do Maranhão e no Brasil. E é um orgulho pessoal poder me somar a Fabiana, a Silvio, a tantos outros que têm participado disto, professora Isabela Pierce, professor César Schweire, e aqui representar um sentimento que é do poder público do Maranhão, que é dos povos originários do Maranhão, e por tudo que eu ouvi no dia de hoje na COP, é aquilo que o mundo espera de seus governos, dos seus poderes públicos, de fazer a combinação harmoniosa entre os saberes e povos tradicionais e aquilo que o mundo clama hoje, que é equilíbrio e inclusão. E tenho certeza que o programa Universidade Indígena do Maranhão haverá de promover isto no futuro próximo. Obrigado, professor Gustavo. Cumprimentar aqui o governador Carlos Brandão, que estava em outro painel dos governadores da Amazônia Legal, por isso chegou nesse momento, mas não poderia deixar, nunca ia deixar de prestigiar os agentes ambientais comunitários, que é um programa que o governador criou, idealizou, disse como fazer, a gente está só implementando esse programa e hoje vai fazer o lançamento. Daqui a pouco, governador, vou fazer um resumo de todas as falas para o senhor, mas agradecer ao professor Gustavo. Professor Gustavo, eu só achei injusto que a pessoa que tinha a fala mais forte, a voz mais forte, falou quando o carimbó parou. Então, mas muito feliz da UEMA ser parceira nesse processo, muito feliz de toda a sua experiência como reitor da UEMA, tá conduzindo e está apoiando esse processo também, a gente fica muito feliz. O professor Gustavo dessa vez não me deixou só, deixou eu e Anderson só na Copa do Azerbaijão, lá em Baku, mas esse agora em Belém, ele prometeu e cumpriu, veio aqui nos prestigiar e também falar um pouco desse programa.
Fico feliz também cumprimentando aqui o professor Mauro, presidente do Fórum de Educação Ambiental, falando de universidade indígena, falando de valorização dos nossos povos, e ter o nosso presidente aqui, o nosso líder da sociedade civil aqui nos prestigiando, deixa muito feliz, governador. E agora passo a palavra para a Fabiana Guajajara, para ela falar um pouco da concepção da universidade, da primeira universidade em território indígena, como foi as primeiras conversas, os primeiros alinhamentos com o governador Brandão, com o governo do estado do Maranhão. Mas, Fabiana, também mencionar o que esses agentes ambientais, o que a valorização com essas bolsas, o que essa dignidade, ou o que esse pagamento, até mesmo pela justiça climática, como o Genilson falou, que são os povos mais afetados pelas mudanças climáticas, o que essa contribuição que o governo do estado do Maranhão está dando para os nossos povos indígenas, e também aliando isso à capacitação plena, a capacitação superior, no que isso pode contribuir, e da nossa participação em parceria junto com o Instituto Tucã e também com vocês, que são de muita importância e muito orgulho para a gente. Então, boa noite, Zanepatun, no meu dialeto. Eu sou a Fabiana Guajajara, liderança indígena e diretora do Instituto Tucã. Meu nome na língua é Inamerar. E eu vou pedir licença, já pedi aqui, vou me levantar para fazer um canto de proteção, porque é assim que nós, povos indígenas, iniciamos as nossas atividades. É puroiroengatu, renaiwarawaisiru, é puroiroengatu, renaiwarawaisiru, hermetimário anuir, Hemutimaru anuir, Hepuroirongatu, Henawurawasiru, Hemutimaru anuir, Hemutimaru anuir. Eu vou continuar aqui de pé. É uma forma que o nosso povo se comunica, em um ato de respeito às outras pessoas que estão aqui. Agradecer imensamente o convite do nosso governador Carlos Brandão, do secretário e de todas as pessoas que compõem essa mesa, que me anteciparam com falas, né, maravilhosas e que vêm de encontro com um trabalho também que nós estamos apresentando aqui, que é a primeira universidade indígena, que será o diferencial. Ela tem muitos diferenciais, e o primeiro eu vou falar. Ela nasce de dentro do coração do território. E o outro diferencial é que ela tem uma parceria muito forte, institucional, né, que, a partir do momento que nós apresentamos o projeto para o governador Carlos Brandão, né, de imediato, ele entendeu a grandeza do projeto, valorizou, e, mais do que isso, iniciamos uma bela parceria. Essa parceria vem desde a pedra fundamental, que ela foi lançada em 2023, e nós estamos trabalhando porque não é um processo fácil e nem imediato, né? E o diferencial é que é um projeto que está sendo construído dentro da comunidade, obedecendo todos os critérios da Lei 169 da OIT, com a consulta livre, prévia e informada. Como muito bem me antecipou, né, o Marcos, que também já foi um projeto, que foi liderado pela Embrapa, mas também que teve uma parceria, né, e o acompanhamento do Instituto Tucã, onde a gente fez várias parcerias e nós entregamos esse resultado desse diagnóstico que foi trabalhado dentro do território Araribóia. Então, como são mais de 413 mil hectares, mais de 253 aldeias, com uma população estimada em mais de 14 mil indígenas, esse processo ele se torna necessário. E muita gente pergunta, cadê a construção? Eu disse, nós estamos trabalhando, porque até isso, a equipe arquitetônica ela trabalha alinhada junto com nós, povos indígenas. E nós estamos fazendo esse trabalho em parceria com as nossas organizações de base, com as instituições, com as universidades e com os outros parceiros, porque a gente sabe que é grandioso, é ambicioso o projeto, mas ele não é impossível. Por que ele não é impossível? De acordo com o diagnóstico, nós temos, dos 413 mil hectares, nós temos 92% do território intacto. Então, isso é um trabalho de quem sabe fazer proteção. A autossustentabilidade. Nós temos alguns dados que nós precisamos melhorar, mas, diante de tudo, nós
vemos principalmente a potencialidade, primeiro dos povos indígenas que habitam lá, e depois, né, dos conhecimentos tradicionais. A gente está falando de autossustentabilidade, a gente está falando de educação, a gente está falando de bioeconomia, a gente está falando de projeto científico, a gente está falando de muitas coisas quando envolve uma universidade. Então, ele é grandioso, né, por tratar da educação. E ele vem de encontro, sim, com o programa aqui dos agentes ambientais comunitários, até porque a gente também já faz esse trabalho. Nós temos os guardiões da floresta, nós temos as viveiristas, e todos eles, detalhe, todos eles já têm mais, eu digo de séculos, mais de anos que eu acompanho esse trabalho diretamente, tem mais de 20 anos que eles fazem esse trabalho voluntário dentro do território. Então, a Universidade Indígena, ela vem para potencializar essas iniciativas que já existem. Porque dentro do estado do Maranhão nós somos 18 territórios indígenas, 12 povos, mais de 57 mil indígenas. Então nós temos uma diversidade muito rica, que nós precisamos dar essa visibilidade, que nós precisamos ter esse acervo de conhecimento para contribuir com esse mundo contemporâneo aqui fora. Então, nós estamos muito felizes, governador, por essa parceria. Ela tem dado certo e ela está se desenvolvendo. Nós estamos respeitando um tempo, e eu agradeço novamente que foi esse tempo que nós pedimos, não é no tempo do governo, não é do tempo determinado, é o tempo dos povos indígenas, porque nós temos um tempo, e esse tempo está sendo respeitado e muito bem conduzido. Estendo aqui meu agradecimento ao professor Gustavo, à professora Isabelle, e não poderia deixar de citar também o cacique Silvio, que é meu esposo e idealizador do projeto. Então, é isso. Muito obrigada pelo espaço, e eu estou muito feliz. Muito, muito obrigado, Fabiana. Foi uma aula que a Fabiana Guajajara nos deu, né, governador? A Fabiana é uma referência, o Silvio Guajajara também é uma referência para a gente. Então, fico muito feliz de estar... Eu falei muito feliz nesse painel aqui umas 300 vezes, governador. É que a gente veio no carro dizendo que o Cauê lembrou ali que o quanto de muito feliz o senhor fala sempre nos eventos que o senhor participa. Estou muito feliz, isso mostra a quantidade de conquista que o senhor vem trazendo no seu governo. E a universidade, a primeira universidade em território indígena, a parceria com o Instituto Tucã, a parceria com a Fabiana Guajajara e com o Silvio Guajajara, é uma das maiores felicidades que a gente tem. A gente vê o interesse geral desse projeto e que o governo do estado vem conduzindo, vem em parceria com o Instituto Tucã no seu tempo, da forma correta, para que seja, dure por muito tempo. E agora, antes de passar a palavra para o governador, nós tivemos muitas contribuições no projeto. O Anderson, pelo ITERMA, contribuiu dizendo que esses agentes ambientais comunitários vão participar da regularização fundiária, do processo de regularização fundiária, concedendo ainda mais legitimidade para a regularização fundiária, porque vai ser feita pelos quilombolas que ali estão, pelos povos indígenas que ali estão, pela agricultura familiar que ali estão, porque eles vão participar de todo esse processo. O Genilson nos trouxe uma contribuição muito boa, dizendo que a gente está remunerando, inclusive, pelos prejuízos que os impactos climáticos acontecem ou causam nesses povos. Então, a gente está remunerando pela justiça climática. O senhor está fazendo um programa que tem justiça climática. A bolsa de R$300 dos 5 mil agentes, a gente vai contribuir para a formação deles, para a capacitação deles, mas a gente vai também fazer um pagamento pelo serviço ambiental e pelo que eles são impactados pelas mudanças climáticas. Depois eu passei para a Geusa é a chefe do PNUD, representante do PNUD no estado do Maranhão, um programa chamado Floresta Mais, onde remunera pela conservação das áreas. Então eles capacitam, escolhem, capacitam. Esse programa é feito em parceria com a SEMI e com a SAF e remunera todos esses empreendedores da agricultura familiar pela conservação. É um programa que tem um potencial muito grande. Nós temos um potencial superior a R$2 milhões de imediato para ir atrás, e essa é uma missão da gente, mostrando que existe pagamento por serviço ambiental no estado do Maranhão. O Marco Bonfim veio trazer a parceria que a Embrapa tem com o governo do estado do Maranhão, os levantamentos que a Embrapa fez
também no território Araribóia, sobre costumes, sobre práticas alimentares, de agriculturas, na verdade. Toda a parceria que a Embrapa tem para um desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas, produzir de forma cada vez mais sustentável, usando menos desmatamento e mais área já aberta, produzindo mais produtos numa área menor. Então foi uma excelente contribuição também. O professor Gustavo, o senhor já pegou a parte que ele veio falando. Então o professor Gustavo, ele veio trazer o projeto da Universidade Indígena, quando a gente faz a aliança, a valorização de todos os povos com a Universidade Indígena. E a Fabiana finalizou com essa palestra, essa aula sensacional para a gente. Então, todos esses a gente está incluindo e formando esse programa ainda mais completo. E agora passa a palavra para o nosso líder, para o governador Carlos Brandão, líder dos maranhenses, líder do nosso governo. Não é só um chefe, é um líder, é uma experiência, é uma inspiração de vida. Então, passa a palavra aqui para o governador Carlos Brandão para nos prestigiar. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Primeiro eu pedi aqui as minhas desculpas, cheguei um pouco atrasado, mas Belém está cheio. Garrafamento de lá da COP para cá, daí o outro painel lá, enfim. Mas quero dizer para vocês que estou muito feliz que um sonho está sendo realizado. Eu vou começar aqui pela Universidade Indígena. Nosso governo, ele tem um critério de governar ouvindo as pessoas. E por isso a gente faz o nosso orçamento ouvindo a população através de 32 audiências públicas. Em todas as regionais a gente faz audiência e ouve a população para formatar o nosso orçamento. É assim que a gente governa, ouvindo a população. E em um determinado momento, eu estive na FETAEMA, que é a Federação dos Trabalhadores Rurais, e depois do evento, eu ia saindo, a Fabiana encontrou comigo e o Silvio. E ela me perguntou, você é o governador, você poderia me dar 5 minutos do seu tempo? Eu digo, pô, não. Aí a gente entrou numa sala, fora do auditório, e ela me mostrou um vídeo. Não foi 5 minutos, acho que foi uns 30 minutos, para minha felicidade. E naquele momento, quanto é importante a gente ouvir as pessoas, a gente dá atenção e a importância. E ali, naquele momento, nasceu a primeira universidade indígena dentro do território indígena. Eu fiquei encantado com o projeto. Imagens muito bonitas, feitas por uma empresa de publicidade, que são próximos deles. Ela e o Silvio, e eu digo, vamos avançar. E aí começou. E aí, na hora de montar a equipe, é muito importante montar a equipe. Se você monta uma equipe fraca, o negócio não sai do papel. O projeto não sai do papel. Tem que montar, primeiro, uma equipe que tenha compromisso com o governo, que goste de governo, que seja aliado do governo. Se for contra, também vai trabalhar contra. E, acima de tudo, que vista a camisa. Então, quando a gente pensou no professor Gustavo, é porque ele tinha sido reitor por 8 anos e foi o melhor reitor da Universidade Estadual do Maranhão. Na sua gestão, ele conseguiu, através do PROENG, que é um programa, formar 56 indígenas na faculdade. Eu, inclusive, tive presença na formatura desses 56 indígenas. Porque o povo indígena, ele gosta de ter o professor indígena. Nas escolas de primeiro grau, do ensino fundamental, do ensino médio, e aí já pensando também na faculdade. Então ele tinha essa experiência, e tinha a experiência de ser um grande reitor. Então eu digo, para ele eu posso entregar, que aí eu sei que vai sair do papel. Então eu quero aqui cumprimentar o Silvio e a Fabiana, porque a gente entregou na mão das pessoas certas. Não é uma coisa que a gente tira do papel do dia para a noite, porque precisa do BEC, precisa, como ela disse aqui, ouvir as comunidades. Tudo nas comunidades indígenas tem que ouvir as comunidades, porque senão você faz as coisas e não agrada. São várias etnias indígenas, são várias aldeias, então tem que escutar cada uma para que eles possam avançar. O certo é que o projeto está avançando, o projeto vai de fato sair do papel. Nós temos disponibilidade financeira e temos vontade política e queremos sim fazer a primeira universidade indígena dentro do território indígena. Lá, esse local é uma homenagem também à ministra Sônia Guajajara, porque é a primeira ministra dos povos indígenas do Brasil,
nomeada pelo presidente Lula, e nada mais justo do que fazer uma universidade dentro do seu território. Mas se não fosse a Silvia, o Silvio e a Fabiana, isso não iria acontecer. Está acontecendo de fato, porque eles são muito determinados, muito focados, é um sonho de vida e só me cabe realizar esse sonho. Então, estou muito feliz por esse momento também, que nós vamos assinar hoje, certo? Um edital, né? Vai iniciar um edital para 5.000 agentes ambientais comunitários. Por que isso? Eu vi muito na COP agora, já fui várias COPs, há sempre uma reclamação muito grande. E eu acho até que justa, que os países ricos, a Europa, Estados Unidos, China, eles cobram muito dos países amazônicos. Preserva a floresta, só que eles já destruíram tudo deles. E hoje eles são só cobradores. Eu acho até que tem que cobrar porque eles já fizeram o errado lá atrás. Não preservar as florestas, as matas ciliares, as nascentes. Se você for sobrevoar, hoje a Europa, tudo é produção agrícola. Não tem mais mata natural. Nos Estados Unidos a gente ainda vê alguma mata, mas é tudo, com a grande maioria artificial, eucalipto, então. Enfim, na Rússia é a mesma coisa, na China, na Austrália não tem mais floresta, nos restos das florestas amazônicas. Aqui a floresta do Brasil, da Venezuela, da Bolívia, enfim, a Amazônia peruana, enfim, essa região. Ainda tem alguma coisa no Congo. A Austrália já não tem mais floresta também. Então, eu acho que é justo que eles cobrem, mas é justo que eles tenham meios para que a gente possa melhorar e aplicar tudo aquilo que eles cobram. Todas aquelas observações e aquelas cobranças são possíveis ser feitas. Eu vejo quando eu passo na região ali da China, aquelas chaminés saindo, aquelas fumaças, soltando o CO2, tanto na China quanto nos Estados Unidos, na Europa, inúmeras indústrias, e eu não vejo sequer uma contribuição dessas indústrias para a contribuição, certo, em preservação ambiental. Isso é uma regra que eu venho batendo em todas as COPs. Não que o Maranhão queira dinheiro, é possível fazer. A gente só não pode avançar muito, porque os recursos são poucos. Nós agora vamos gastar aí cerca de 18 milhões nos agentes ambientais comunitários. São 5.000, bolsa de R$300. Para quê? Para que as pessoas que moram na floresta, os indígenas, os quilombolas, né, os ribeirinhos, possam ter uma fonte de renda para preservar a floresta, para ser utilizado como brigadistas, como ribeirinhos, preservando a floresta, ganhando alguma coisa. É lógico que isso não é uma bolsa só para dar o dinheiro. Eles vão ser capacitados e orientados de como vão, certo, fazer o trabalho deles em relação ao meio ambiente. Porque se a gente não fizer isso, eles vão derrubar as florestas para vender a madeira e assim por diante. Então, é uma pequena ação, é um pequeno recurso, mas a gente tem feito o que é possível dentro do nosso limite. Mesmo assim, a gente tem procurado mostrar para o mundo que mesmo esses grandes poluidores do mundo não estarem contribuindo, a gente tem apresentado bons projetos para que a gente possa mostrar que é possível. Então, a gente já apresentou vários projetos no que diz respeito à questão ambiental, como o programa Floresta Viva. E lá no Maranhão a gente chama Jussara, aqui Açaí. É um projeto que hoje já temos 6 viveiros em 6 regiões, onde a gente faz uma parceria com 16 multinacionais, porque a gente conseguiu envolver essas multinacionais que precisam melhorar o seu compliance para que eles financiassem esses projetos. Então, o que é o Floresta Viva? É a recuperação das florestas degradadas com plantio de açaí, no caso lá o Jussara. São florestas que já estão destruídas e a gente está recuperando elas, fazendo um viveiro de mudas. A gente tem o maior viveiro público do Brasil, mais de 1 milhão de mudas lá no município de São Bento, e estamos abrindo, já temos mais de 6 viveiros de outros municípios, para que a gente possa produzir e aquele açaí que a gente chama de Jussara, ele vai ser plantado e aí a gente vai fazer a reposição da floresta com árvore frutífera, dando renda para o agricultor familiar. Porque se a gente não tem renda, ele não tem interesse
em garantir essa requalificação das matas, das matas degradadas. Então, esse é um projeto que a gente implantou, estamos implantando, com parceria com multinacionais, com recurso próprio, de forma fazendo o que é possível dentro do nosso alcance. O outro projeto importante, todo ano a gente vê, são as queimadas. Então, as queimadas, a gente tem um programa chamado Maranhão Sem Queimadas. Conseguimos 45 bilhões de reais junto ao governo da Amazônia, só que é uma luta. São 2, 3 anos para conseguir esse dinheiro, já estamos com esse dinheiro em conta, e equipando as unidades do Corpo de Bombeiros, são 49, e construindo mais 7 unidades. Ou seja, quando vem o dinheiro de fora, 45 milhões, realmente ajuda. Então, é isso que os empresários a nível de mundo têm que entender. Conseguimos também um programa muito forte, que é o programa chamado Paz no Campo. E esse programa que a gente fez como um piloto, para implantar com os recursos que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, mostrar como vitrine para conseguir recurso no exterior. E, de fato, o projeto foi tão bem conceituado que o projeto Paz no Campo, que é para ter o título da terra, é uma regularização fundiária, porque não adianta os indígenas, os ribeirinhos, os agricultores familiares, não ter segurança onde eles moram. Eu já entreguei muito título de terra. E o que ele diz, governador? Eu estou há 40 anos esperando esse título. Não vai servir mais para mim, mas vai servir para o meu neto. Então a gente tem que acabar com essa história do sujeito esperar 40 anos para ter um título, que nada mais é um documento para ele ter acesso ao crédito, um documento para ele poder plantar e colher, um documento que traga para ele segurança jurídica e política. Então, quando a gente fala em regularização fundiária através do programa Paz no Campo, é para dar paz, é para que ele possa ter o seu pedacinho de terra, trabalhar de forma tranquila. Então, esse programa Paz no Campo, a gente lançou e foi um sucesso. Com recurso próprio, nós hoje somos o governo que mais distribuiu título de terra em toda a história do Maranhão. Já vamos com mais de 18.500 títulos de terra. Era muito acanhado esse programa, começava 500 títulos por ano, depois aumentou para 1.500, o nosso governo já começou com 5.000 e esse ano vai dar 10.000 títulos de terra. Porque a gente tem pressa. Só que outros atores internacionais ouviram, conheceram o nosso projeto e nos chamaram para fazer parte de uma competição de vários projetos. Conselho Nacional de Justiça. Eram 143 projetos de regularização fundiária. Nós ganhamos em primeiro lugar, perto do Conselho Nacional de Justiça, como melhor regularização fundiária do Brasil. Mas, se não bastasse, a gente abriu outra janela na ONU. Eles pediram para a gente apresentar alguns projetos na área ambiental e a gente apresentou o Paz no Campo. E a gente ganhou em primeiro lugar na ONU, certo, do melhor programa de regularização fundiária, mas já com o nome de Terra para Elas. Por quê? Esse que a gente deu entrada na ONU foi específico para dar o título para as mulheres. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Ganhamos no Conselho Nacional de Justiça, ganhamos na ONU, é possível ganhar desde que a gente tenha bons projetos. Eu sou contra esse negócio de vir dinheiro de qualquer jeito, de multinacional. A gente tem que ter projetos bons, a gente tem que apresentar, eles analisarem e liberar o recurso se eles acharem conveniente. Não é só dar dinheiro por dar dinheiro. A gente precisa ter bons projetos. Então, nós estamos aí mostrando para o mundo que mesmo com pouco dinheiro, enquanto não chega esse tão sonhado dinheiro, que eu espero um dia chegar, porque eu acho que essa COP aqui no Brasil, ela serviu para uma grande reflexão. Porque todo mundo está dizendo assim, e aí? Vocês estão vendo aqui que a gente está preservando. Com que vocês estão contribuindo? É importante registrar que a gente conversando com uma multinacional chamada Mercúria, num desses eventos nossos, de consórcio de governadores da Amazônia Legal, porque o Maranhão é um estado de transição. É o único estado do Brasil que faz parte do consórcio de governadores da Amazônia Legal, consórcio de governadores do Nordeste e consórcio de governadores do Brasil Central. O ruim é porque paga 3 taxas. Mas a gente tem uma ampla discussão
certo? Com o pessoal do Cerrado, com o pessoal do Nordeste, com o pessoal da Amazônia Legal. Estou muito animado com o povo daqui da Amazônia Legal. Então, nós apresentamos um projeto, numa discussão, acho que foi do Acre, e uma empresa chamada Mercúria, que é uma empresa que produz combustível, gás, trabalha com essa área de poluição. E ela disse, olha, nós precisamos melhorar o nosso compliance. Nós vamos ajudar, gostamos desses projetos, já olhamos vários projetos do Brasil, mas esse projeto me interessa. Os 3 projetos, que é o projeto de regularização fundiária, Floresta Viva e o projeto de combate às queimadas. Na realidade, são 3 eixos que eles adoraram. Aí me convidaram para ir em Londres, na Semana do Clima. Eu fui com o nosso time, porque eu volto a dizer, tudo isso que está acontecendo no Maranhão só está acontecendo porque a gente tem um time bom, sem ninguém governa só, ninguém. Você tem que dar a tarefa e fechar o olho e o outro ficar acompanhando. Mas tem que estar na mão de pessoas que sabem fazer, porque senão não roda. Aí nós fomos a Londres, na Semana do Clima, e lá assinamos um contrato de 100 milhões de dólares. Quase 600 milhões. Foi o maior contrato que o Brasil, que um Estado já assinou, certo? Nessa área ambiental. E esse contrato, ele vai se concretizar nesta COP, porque tem tudo uma questão emblemática, né? Então, por que não assinar na COP? A COP é bacana, é bonito. Eu acho que eles querem chamar a atenção, né, de uma empresa que mexe nessa área de combustível, né, de gás que termina, que isso polui, eles querem também apresentar, olha, estamos colaborando. E eu acho muito bacana, vamos assinar esse contrato de 100 milhões de dólares, eu estou falando de 600 milhões de reais. Da mesma forma que a gente apresentou um projeto para o governo da Alemanha e foi aprovado, devemos assinar esse contrato esse ano com o BNDES aqui na COP, de 53 milhões de reais para regularização fundiária através do programa Paz do Campo. Eu quero ser o governador que mais distribuiu título de terra da história do Maranhão nos últimos 40 anos. Eu não tenho dúvida que a gente já está fazendo isso e vamos continuar distribuindo esse título de terra, porque isso garante cidadania, segurança jurídica e política para todo mundo ter acesso a crédito, todo mundo ter acesso ao seu pedacinho de chão. Nada melhor do que a gente ter aquela segurança daquele pedacinho de terra que a gente plantou um pé de manga, um pé de açaí, que a gente plantou um pé de caju, a gente não vai ser expulso. Então, mesmo com as dificuldades, nós temos os projetos pequenos mostrados para o mundo que é possível. Basta que eles nos ajudem. Imagine se a gente tivesse recebido grandes recursos, certo? Desses países internacionais aí que são ricos e poluem muito o Brasil. A turma que estava lá achou, pô, Brandão, mas conseguiu 100 milhões de dólares. Mas sabe-se lá o custo. Eu tive que mostrar para a ONU que o projeto era bom, eu tive que mostrar para o CNJ que o nosso projeto era bom, e aí a gente foi ganhando essas grifes, né? Esses troféus, e aí sensibilizou essas empresas. Então, acho que realmente é uma data histórica. Eu fiz questão que a Fabiana e o Silvio viessem aqui apresentar, e vai ser um motivo de muito orgulho a gente ter professores formados na nossa universidade estadual, graduado e lecionando dentro dessa universidade indígena lá em Amarante, no território Araribóia, para que a gente possa dar oportunidade dos nossos garotinhos à frente, um curso de medicina, de engenharia, enfim, de qualquer profissão, ele dentro da aldeia ter as mesmas condições. Porque, afinal, gente, quando a gente faz uma reflexão, há mais de 500 anos atrás, quando a gente chegou aqui, eles já estavam aqui. Então, hoje, eles cuidaram da gente, agora a gente tem que cuidar deles com muito carinho, porque nosso sangue, corre sangue do povo indígena, corre o sangue também do povo africano que veio para cá e deram a sua contribuição. A gente não pode esquecer o passado. Quem esquece do passado não tem futuro. Então, parabéns a todos aqui, espero que a gente tenha aqui tido uma boa mensagem para aqueles que gostam dos povos indígenas, uma boa mensagem para quem gosta do meio ambiente, e dizer que com pouco a gente está mostrando para o mundo que é possível. Mas eu não vou, de forma alguma, em todas as COP que estiver, eu não vou abrir mão da gente se organizar e conseguir recursos
dessas indústrias poluidoras que não pagam nada, já destruíram o seu meio ambiente e continuam poluindo, e depois vem dar uma de bom moço pregando, cobrando aquilo que eles não fizeram pelos países dele. Tá? Muito obrigado a todos, espero que a gente tenha feito uma boa palestra aqui. Governador, vamos aproveitar para fazer a assinatura do lançamento do programa. A gente tem algumas camisas aqui para a gente estender. Fabiana. E eu vou pedir também para a gente fazer a assinatura do ato. Todo mundo, se puder, ficar aqui ao nosso lado. Então, o governador Carlos Brandão assinando o lançamento do programa Agentes Ambientais Comunitários. Uma salva de palmas, pessoal. Agora deixa eu dar um cheque aqui ao seu lado. E vou convidar também nosso amigo Genilson, secretário adjunto da Sede Pop, para assinar junto. E vou chamar a nossa amiga Fabiana Guajajara para ser testemunha do lançamento desse programa e grande parceira. Salve de palmas, pessoal. Vamos tirar uma foto. Vamos conversar com 1 milhãozinho aqui, fazendo o que é possível à nossa altura. Não vamos ficar só no sonho de esperar esse recurso internacional, porque demora. E o tempo é curto, né? Como meu mandato já está acabando, eu não vou esperar. Mas vou continuar na luta, acho que é justo toda a demanda para recurso, para a gente poder melhorar o ambiente do nosso país. E assim a gente finaliza o nosso painel Agentes Comunitários Ambientais. Agentes Ambientais Comunitários, de tanta emoção até me confundir, governador. Muito feliz de todos os presentes aqui, muito obrigado pela presença de todos. Avante, viva o meio ambiente, viva o governador Carlos Brandão, viva o governo do estado do Maranhão. Valeu. Olha só, gente, o programa Fala Carlão, uma Copa incrível aqui em Belém. Eu tenho a honra, Deus me ajuda sempre, uma barbaridade. Acabei de encontrar aqui o governador Carlos Brandão do Maranhão. O senhor tá bom? Muito bem, graças a Deus. O senhor pode me dizer,